Boa tarde. Eu vou falar um pouco sobre o texto da racionalidade técnica na ação pedagógica do professor. O meu nome é Lumara Farias Colares e eu vou comentar um pouco sobre o que eu entendi. Bom, o que eu achei importante aqui no texto, ele reflete bastante que, com o passar do tempo, dos anos, as reformas políticas, elas influenciavam bastante nos métodos de desenvolvimento do ensino na educação em cada década. Pois a racionalidade técnica, ela se reflete sim, diretamente nos processos internos que tem dentro da escolarização, Como visto na página 3, vendo que na década de 50 o ensino ele era tradicional e que aqui ele fala que na década de 50 o objetivo concentrava-se mais em sustentar o desenvolvimento do método científico junto aos alunos, buscando desenvolver um pensamento científico positivista e um suposto desenvolvimento da ciência. Isso mostra que era um ensino totalmente tradicional, visto que era mais uma transmissão do conhecimento, focado mais num professor, sem dar muita importância para o aluno. Ele só tinha que ir ali e pegar o conteúdo e aprender o que o professor estava ensinando. E que vendo que nessa época também já se começava assim, a crescer um pouco a importância da aprendizagem em ciências, no caso focado para as ciências, naturais, química, biologia. E que com o passar de cada década, os projetos curriculares eles iam surgindo, voltados assim para as necessidades que tinham em cada época, como na década de 50, que assim, lá o ensino era tradicional, racionalista, acadêmico, que o tradicional era bastante fortemente assim, o ensino de transmitir o conhecimento e que os racionalistas acadêmicos já estavam tendo um crescimento na importância da aprendizagem das ciências, vendo que naquela época o que acontecia no mundo é que a ciência e a tecnologia já estavam começando a ser essenciais para a economia. Então, se era essencial para a economia, necessitava de um certo conhecimento nisso. Então, começaram a ter assim, essa importância da ciência, de se aprender ciência naquela época, da aprendizagem das ciências relacionada a isso, pela necessidade da economia cultural na vista social que tinha naquela época. E sendo assim, depois veio a década de 60, que o ensino de ciências passou a ser valorizado como um importante fator. Ou seja, na década de 50 já estavam começando a ter essa necessidade e na década de 60 eles realmente botaram, não, agora sim a gente tem que priorizar o ensino de ciências. Porque ele valorizava, como diz no texto, o ensino de ciências passou a ser valorizado como um importante fator na formação da mão de obra qualificada, pois na década de 60 já era um ensino tecnicista, em que o processo de ensino e aprendizagem era muito influenciado também pela psicologia comportamentalista, métodos de redescoberta, e que naquela época o que acontecia? Tinha a Guerra Fria, os problemas socioambientais estavam crescendo bastante, Então, por isso que tinha esse fator importante da mão de obra qualificada. E também, sendo assim, tendo que suprir, as necessidades e as atualizações e requalificações profissionais, ampliando também assim o nível técnico. Como está na página 3, que eu achei bastante interessante, destacar que na página 3, não, na página 4, que ele diz assim, que assim para o desenvolvimento econômico nacional e para o grau de competitividade do trabalhador no mercado de trabalho, se fez necessário uma constante busca por atualizações e requalificações profissionais, à custa de conhecimentos específicos, visando, em escala nacional, ampliar o nível técnico de nossa mão de obra. É o que eu estava ressaltando antes, que isso veio desde a década de 60, E com isso, com essa valorização do mercado de trabalho, essa valorização de profissionais com requalificação de profissional,
Com isso também veio os programas de formação de professores, né, continuados, que como é destacado no texto, né, o programa de formação continuada de professores, e que destaca que a racionalidade técnica, ela, né, há uma separação entre a teoria e a prática na preparação profissional do professor, como está vinculado aqui no texto, que diz: vinculado nas instituições como universidades e centros de ensino e muito presente na formação inicial de professores, na orientação acadêmica, há uma valorização da teoria neutra e descontextualizada em relação à prática, expressando-se na redução de carga horária prática dos cursos. O que isso dizer? Destaca no texto que a racionalidade técnica, separando isso entre a teoria e a prática, eu acho assim que ela meio que influencia muito no processo de formação do docente, né? Quando ele está na formação de docência. Pois como é que ele vai relacionar a prática? No início ele vai ter só teoria, não vai relacionar nada à prática. Então, por isso que muitos alunos, quando chegam no estágio, eles têm essa dificuldade de saber fazer, saber ser e saber, né? Eles têm essa dificuldade de executar a teoria que aprendeu, porque não havia, eu creio que deveria haver desde o início da formação acadêmica de professores, essa prática, desde o primeiro, segundo período já deveria haver esse contato, obrigatório, né? Porque isso influencia bastante no futuro, no estágio, na formação, quando o professor já é formado e vai trabalhar na escola. Então isso, valorizando essa teoria que ela é descontextualizada e em relação à prática, influenciando bastante na formação do professor, tendo um foco somente mais em conteúdos, descentralizando o que é o ensino com prática e teoria, né? Que tem que ter essa relação para poder o aluno ter uma compreensão melhor do que ele está fazendo o que o professor está explicando dentro da sala de aula. E outra parte que eu achei bastante interessante foi na página 5, em que é uma crítica, né, que o Giroux, acho que é assim que se fala, Giroux fala, que ele fala assim, que a formação continuada inicial e continuada traz elementos importantes na compreensão da pouca participação ativa dos professores sobre sua formação profissional, dicotomizando a teoria e a prática pedagógica como coeficiente de qualidade e competência profissional. E nesse sentido, o Giroux fez uma crítica, que os professores, eles são treinados para usarem 47 modelos diferentes de ensino, administração ou avaliação, mostrando que os professores não são ensinados a serem críticos deste modelo, sendo professores que não são capazes de se impor, desvalorizando até mesmo a sua própria profissão de professor, né? Frisando que tem que haver aquela necessidade de o professor assumir a diferente postura em relação à educação e às metodologias que procuram articular esse processo, né, de ensino e aprendizagem com as mudanças sociais que assolam também o nosso cotidiano e de todos nós, que não é só nós, é entre professores e alunos, né? E eu acho que no estágio, assim, e que uma coisa que eu reparei bastante é que no estágio curricular a gente tem que aplicar esses conhecimentos, né? Quando a gente vem para o estágio supervisionado, a gente tem que aplicar todas essas teorias que a gente aprendeu, só que muitas vezes a gente não tem muita dificuldade, né? Bastante. Principalmente na administração e controle, né? Que também é na página 6, né? Que eu achei muito interessante que ele fala que a educação pública tradicional é dominada pelo discurso da administração e do controle, oriundos da racionalidade técnica. Sendo que com isso ele reduz a possibilidade dos professores criarem seus próprios materiais didáticos, né? O que ele quer dizer? Que esses tais, que normalmente nas instituições de ensino, o professor está ali na reunião e ele só vai obedecer o que a gestão administrativa está mandando. Ele não se impõe, ele não vai contra o sistema, ele não contesta o sistema educacional. Pois assim, isso significa que o professor,
impedindo assim de o professor criar seus próprios materiais didáticos que ele acha significativo, não tanto para ele como muito importante para os alunos, e que com isso faz com que esse problema que há hoje em dia nas escolas sobre os alunos, né, que muitos não sabem, estão chegando no ensino médio, não sabem ler, não sabem direito escrever. Então tudo isso influencia, pois a gente tem que participar na parte administrativa, a gente tem que saber se impor, criticar, ter esse rigor, né, de se impor. E com isso é preciso o quê? A gente tem que ter debate, propor leituras, exercitar as dúvidas, né? Fazer da escola um espaço rico em evoluções e que proporcione mudanças reais no comportamento de atitude dos alunos. E não só dos alunos, também da escola em si, né? E que é preciso trabalhar assim, com linguagem, símbolos, estabelecer práticas de diálogos, né? Acima de tudo, o principal papel do professor, no caso nós que somos futuros professor, do educador, é fazer tudo isso através do ensino. E isso mostra que no estágio supervisionado nós temos que ter um comprometimento e nos envolver na escola, né? Como eu já falei, saber ser e saber fazer, para saber executar, correlacionar essa relação, essa divisão que eles fazem entre teoria e prática, né? Tem que saber dominar. E foi isso que eu entendi, assim, um pouco sobre o texto.